Olá, queridos, bem-vindos às meditações diárias, Comunicando Jesus, que maravilha! Mais um dia na sua companhia e mais um dia na presença de Deus, né? Deus nos deu um novo dia e isso é uma chance inestimável. Essa semana vamos estudar um pouco sobre o tema geral, o grande conflito. Já ouviu falar? O grande conflito? E dentro desse tema, cada dia teremos um assunto diferente. O assunto de hoje: por que existe o sofrimento? Se Deus criou tudo belo, tudo lindo, tudo paz, tudo amor, por que existe o sofrimento? A origem do mal e da dor será o tema abordado hoje, com uma série de perguntas para as quais a maioria das pessoas não tem respostas. Por exemplo, por que existe o sofrimento? Por que Jesus teve que vir morrer dessa maneira tão cruel? Qual o significado da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo? Queridinhos, foram 6 dias de espetáculo total. A criação do mundo pelo maior artista do grande universo. Tudo estava belo, harmonioso e perfeito. E o próprio Criador disse que tudo era bom. Até que certo dia aconteceu alguma coisa fora do normal. A palavra de Deus se ocupa de nos fazer saber a partir do livro de Gênesis capítulo 3, do 1 ao 6, o que realmente deu origem ao mal e onde ele se instalou. Quem foi o originador dessa grande tragédia conhecida como mal ou pecado? Antes de aparecer o pecado no céu, tudo era perfeito. Existia uma harmonia entre a lei de Deus e o amor entre os seres celestiais. Como se originou o mal? Pegue a sua Bíblia, se você tiver com ela, no seu telefone ou a sua Bíblia convencional, e vamos ler o livro de Ezequiel. Capítulo 28, versículo 14, a partir do 14. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior da violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis, te pus para que te contemplem. Queridos, sabe de quem a Bíblia está falando, não sabe? Lúcifer, um anjo de luz. Nasceu nele um profundo sentimento de inveja e cobiça, nutrindo dentro de si o desejo de ocupar o lugar do seu Criador. Queridinhos, isso finalmente chegaria a um grande conflito. Mas por que Deus não destruiu Satanás logo, evitando assim o desenvolvimento do mal, da dor e do sofrimento? Para compreender isso, é necessário conhecer a resposta de uma outra pergunta: sobre que base está fundado o governo de Deus nesse grande universo? Livro de Salmos, capítulo 103, versículo 17. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a justiça sobre os filhos dos filhos. A misericórdia ou amor e a justiça são a base do governo de Deus. Sobre esses fundamentos, os seres criados sentem-se livres para manifestarem ou não sua obediência a Deus. Se Deus tivesse destruído Satanás naquele exato momento da sua rebelião, ele não teria provado que o seu reino é fundado sobre o amor e a justiça, sobre a misericórdia. A liberdade é uma das características plenas do governo de Deus. Cada ser criado tem a sua própria liberdade de escolha.
Os anjos do céu estão submetidos a essa mesma lei, a lei do livre-arbítrio. Em sua infinita sabedoria, o Senhor permitiu que Satanás levasse até o fim todo o plano maligno traçado por ele. E assim, o universo todo pôde observar claramente as intenções de Lúcifer e seu desejo de exaltação própria e rejeição da lei de Deus. Queridinhos, ao olhar ao seu redor, em sua casa, na cidade ou no país onde você vive e ver tanta maldade, a culpa não é de Deus. Este cenário é o reino fundado pelo inimigo. Quando a lei de Deus é transgredida, quando a lei de Deus é quebrada, tudo o que se pode ter é a dor, a miséria e o sofrimento. Deus, ao enviar seu Filho para morrer por nossos pecados, deu-nos a oportunidade de voltar a ter a vida eterna que o pecado havia contaminado e nos tirado. Após a morte e ressurreição de Cristo em nosso favor, temos essa oportunidade. Por quê? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E o que temos que fazer? Somente crer. E Ele se encarregará de limpar as manchas do pecado que há em nós. A única coisa que Ele pede é que creiamos na maravilhosa obra, o seu sacrifício e na promessa que Ele nos deixou. No livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, tem uma passagem bíblica que diz que o mal será banido, o sofrimento acabará, por ocasião da volta de Jesus. Diz assim: então será de fato revelado o iníquo, quem é o injusto, o perverso. E continuando diz: a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Que bonito, queridos. Queridinhos, em breve o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores virá a esta terra. Estamos nós preparados para receber aquele que morreu por nós? Caso ele chegasse hoje e aparecesse pessoalmente para nós, estamos preparando a nossa vida para esse grande reencontro? Deus jamais nos abandonou. Decidiu ir até o final para nos salvar. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, aquilo que o diabo tinha montado para acabar com o homem. O Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. O mal logo será erradicado por completo. Todos saberão então quem é o autor do sofrimento, da dor, da morte. E todos saberão quem é o autor da vida, principalmente da vida eterna. Queridinhos, você acredita que o sacrifício de Jesus é a solução para o fim de todo o sofrimento humano? Sim, você acredita? Que bênção, que maravilha. Que Deus seja louvado pela sua fé. Eu quero orar com você nesse momento. Feche os seus olhos, se você puder. Senhor Deus, nosso Criador, obrigado, Senhor, por tão grande amor, por ter mostrado ao universo que Tu és amor e que é o Teu amor que um dia vai erradicar toda a maldade e o sofrimento. Aguardamos, Senhor, ansiosamente o dia em que não mais teremos que sepultar nossos entes queridos. Não mais lágrimas, não mais sofrimento, só o amor. Nós aguardamos por esse dia, Senhor, e nós oramos sempre
em nome de Jesus. Amém.